Glória a Deus. Queridos, estava buscando uma palavra de Deus e Deus ministrou algo bem legal, algumas verdades, na verdade, eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Enquanto você vai abrindo aí, o título da mensagem é Elias, homem semelhante a nós. Primeiro livro de Reis, o capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Todos acharam? Amém? E diz assim a palavra do nosso Deus: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Feche seus olhos. Querido Deus, nós louvamos e engrandecemos o Senhor. Sabemos que o Senhor já começaste a fazer uma grande obra, não somente agora, mas desde o começo dessa semana. E mais essa noite nós pedimos, toque em nossos corações, ministra a Tua palavra, Pai, em cada um de nós. Pai, neste momento nós queremos repreender toda manifestação do inferno sobre este lugar, e que a única manifestação neste lugar seja a manifestação da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Elias, um homem semelhante a nós. Antes de nós falarmos um pouco a respeito dessas verdades, eu quero falar rapidamente e de uma maneira simples o contexto que antecede o surgimento do profeta Elias. Queridos, às vezes nós ouvimos falar a respeito das 12 tribos de Israel. O Tiago, aqui no início do Tadel, ele falou também um pouquinho a respeito dessas 12 tribos. Queridos, as 12 tribos de Israel, no tempo da monarquia, eles viveram debaixo do reinado de Saul, Davi e Salomão. Saul, ele reinou durante 40 anos, Davi 40 anos e Salomão também. Período este que nós conhecemos como o Reino Unido. Só que, após a morte de Salomão, as 12 tribos de Israel, elas se dividiram. Duas dessas 12 tribos, Judá e Benjamim, foram conhecidas como o Reino do Sul. E as outras 10 dessas 12 tribos, conhecidas como o Reino do Norte. Vários reis, eles governaram em ambos reinos. Mas, queridos, em especial no Reino do Norte, ou também como é conhecido, o Reino de Israel, muitos desses reis fizeram o que era mal perante o Senhor. Quando nós voltamos um capítulo atrás, no capítulo 16, a partir do versículo 29, nós vemos um rei, o 7º rei até aquele momento, que estava reinando sobre Israel. E a palavra de Deus diz assim, o nome dele é Acabe. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal, preste atenção, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele.
Verso 31. Como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Um breve relato de Acabe. Ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os outros. Ele tomou por mulher a Jezabel. Esta mulher era terrível, uma mulher endemoniada, uma mulher assassina de profetas, uma mulher terrível, idólatra. E ele também, um homem idólatra, que se prostrava a Baal e aos postes ídolos. E sabe, queridos, é neste momento de crise política, é neste momento de dificuldade, é neste momento de revolta e idolatria e outras coisas terríveis que Deus levanta o profeta Elias. E sabe o que eu aprendo nessa noite? Pergunte o quê? Está muito fraco. Pergunte o quê? Glória a Deus. Eu aprendo algo muito real nos nossos dias, que mesmo em tempo de dificuldades, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de crise política, Deus levanta homens e mulheres dele nesta terra. Cadê os profetas de Deus esta noite? Se levanta aí, profeta. Efésios capítulo 4, versículo 11. Um texto qual eu já citei. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, pastores e mestres. É Deus. Queridos, a resposta de Deus ao pior rei de Israel até aquele momento foi o surgimento de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E o nome dele era Elias. Pois Acabe e Jezabel, olha, preste atenção nisso, eles cultuavam a Baal. No hebraico, Baal é mestre. E não somente isso, Baal também ele era conhecido e muito temido, porque ele representava o Deus da tempestade. Está dando para entender? Aquele que controlava a chuva. Aí vem o profeta, no capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vocês vão entender. Elias toca na ferida deles. E quando toca na ferida, aí dói. Pode ser a minúscula que for. Queridos, pegando um gancho aqui, eu trabalho como barbeiro. E às vezes é impressionante. Minúsculos pedacinhos de cabelo, vocês não têm noção. Eu não sabia disso. Quando você está cortando no final do dia, você vai ver o seu dedo, eles entram na mão. Entram no dedo. Esse dia eu cheguei em casa com um pedaço, estava doendo o dedo. Aí cheguei em casa e comecei a chorar. Homem é difícil, né? Vai ter aqueles os machão aí, né? Mas homem é complicado. Aí cheguei, fui observar bem de pertinho um pedacinho de nada de cabelo e uma dor terrível. O que eu fiz? Vamos ver se vocês acertam.
Chamei a Amanda. Me ajuda. Pega a pinça, qualquer coisa que você achar. Tira isso da minha mão. Porque, queridos, quando toca na ferida, Elias desafia o chamado Deus, quando ele proclama que o Senhor Deus de Israel, Ele que controlava o clima. Ele era o Deus da fertilidade, é o Deus da tempestade, tudo. Mas o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Amém? Elias significa, meu Deus é Jeová. Olha o nome deste homem. Quando eu vejo o significado do meu Paulo, que é pequeno, mas com Deus eu sou grande. Brincadeira, queridos. Meu Deus é Jeová, aquele que está no controle de tudo. E como eu disse a vocês, vamos compartilhar algumas verdades. A primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês, talvez você não saiba, mas você nasceu nesse tempo, porque Deus tem um grande, não somente um lindo, mas um grande propósito na sua vida. Esse tempo que você nasceu, eu não sei qual é a sua idade, mas eu posso ver aqui o rosto de cada um. Você nasceu nesse tempo, porque Deus ele tem um grande propósito na sua vida. Não foi por acaso que você nasceu nesse tempo. Viva, queridos, viva esse propósito. Ah, Paulo, mas eu não sei qual que é. Queridos, viva esse propósito. Não deixe o tempo passar. A nossa vida passa rápido ou não? Sabe, queridos, por vezes nós nem sabemos, mas nós somos resposta de Deus em nossa geração. Assim como foi o profeta Elias daquele tempo. Quando, um tempo atrás, eu, minha esposa e alguns guerreiros saímos para evangelizar, quantas obras, quantos milagres, quanta salvação nós podemos presenciar naquele período. Como foi lindo tudo que Deus fez. Aí você vai falar, Paulo, o que tem a ver? Sabe o que tem a ver? É que o inimigo, ele já tinha traçado, ele já tinha feito planos contra muitas famílias, o qual nós fomos visitar. E Deus, ele sobressaiu. Deus, ele operou um milagre na vida de cada uma delas. Mas Paulo, como eu faço para viver esse propósito e ser um impacto na minha geração? Sabe, queridos, mesmo de uma forma simples, não precisa ser famoso nem nada. Ah, eu quero ser famoso, aparecer, eu quero pregar lá na frente, quero pregar para as multidões, estádios. Não. Mesmo de uma forma simples, que nós possamos ser um impacto em nossa geração. Busque o seu propósito. Busque o seu propósito e deixe Deus te usar da sua maneira. Deixe Ele te usar da sua maneira. E a cada dia Ele vai te moldando, a cada dia Ele vai te transformando, a cada dia Ele vai moldando você segundo o caráter dEle. Segunda verdade, entenda que o nosso Deus é um Deus de perto. No mesmo versículo, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Olha que lindo. Ainda vou escrever o livro, pastor. Que versículo lindo. Perante cuja face eu estou. Sabe, queridos, o nosso Deus, Ele é um Deus de perto. É um Deus, o Tiago pregou algo tão lindo aqui a semana passada, glória a Deus pela sua vida, Gida. Ele é um Deus que, se nós, como diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, se achegarmos a Ele, Ele também se achegará a nós. E a palavra dele diz: quer encontrar Deus? Quantos aqui querem encontrar a Deus? Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem
É de qualquer maneira? De todo o vosso coração. Queridos, até quando nós vamos desejar ser um grande homem de Deus? Até quando nós vamos desejar ser uma grande mulher de Deus? Até quando nós vamos desejar um grande milagre? Mas vivendo numa grande distância do nosso Deus. Elias, ele diz: o Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Isso nos fala a respeito de algo contínuo. Ele não fala o Deus de Israel na face de quem eu estive, ou na face de quem eu ainda estarei. Ele fala perante a face do Deus que eu estou. Algo presente, algo contínuo. Eu estou perante a face dele. Como temos feito como igreja? Glória a Deus. Sabe, queridos, o texto de Tiago, a continuação, só para que nós possamos entender que não é de qualquer maneira. Sim, você pode chegar de maneira simples diante do Senhor, mas preste atenção nesse versículo. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores. Isso serve para mim também. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós iremos, ou melhor, já encontramos a Deus, já temos intimidade com Ele, e nós vamos crescer ainda mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, isso, essa busca, essa purificação, tirar aquilo que está poluído, tirar essa sujeira que muitas vezes nos atrapalha de ter esta adoração, essa intimidade, esta conversa, aquilo que muitas vezes impede o nosso relacionamento com Deus, é no dia a dia. Mas é preciso esforço. Eu falo porque eu não sei se é somente eu, mas nós estamos num período de jejum e oração. É luta, queridos. É luta, bênção, muita bênção. É presença de Deus, mas é luta também. Buscar, separar um tempo, orar. Mas isso não é para desanimar, isso é para encorajar. Porque quando nós vencemos essa etapa, quando nós subimos esse degrau, aí nós vamos tendo a vitória. Amém, queridos. Sabe, queridos, muitos dizem ser muito difícil, assim como eu estou falando, mas é necessário pagar o preço. Glória a Deus. Terceira verdade: pare de viver segundo as suas vontades e decisões. Viva direcionado por Deus. Versículo 2 até o versículo 5. Versículo 2 e versículo 5 diz assim, ó: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Olha o versículo 5, a parte A. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Meu Deus! A palavra do Senhor veio a Elias. E o que ele fez? Ele obedeceu. Ele fez segundo a palavra de Deus. O problema é que nós muitas vezes queremos viver segundo as nossas vontades. Temos desejos, sim, isso é normal, natural. Mas esquecemos muitas vezes de apresentar as nossas vontades e os nossos desejos, os nossos alvos e propósitos diante do nosso Deus. E aí está o problema. Sabe, queridos, quer vitória na sua vida, não somente na igreja, em todas as áreas, obedeça a palavra de Deus. Gálatas 5:25 diz assim, ó: se vivermos no Espírito, andemos também pelo Espírito.
É isso que vai fazer a diferença. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Que nós possamos seguir a orientação da palavra de Deus. Quarta verdade, viva para Deus. Ele é o teu provedor. Ele é o teu provedor. Versículo 3. Diz assim, veio a palavra do Senhor dizendo, 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás a torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Meu Deus. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Almoço e janta. Provisão. Ele é o nosso provedor. E sabe, queridos, independente da forma, Ele vai prover em nossas vidas. Você crê? E isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas Paulo, eu não consigo pregar. Paulo, eu não consigo falar em público. Paulo, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo fazer as coisas do meu trabalho. Em todas as áreas, se nós crermos, Ele vai prover em nossas vidas. Sabe, queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, tem uma ministração de uma música que eu gosto bastante. E nessa ministração, o cantor ele fala assim, que Deus, Ele move céus e terra ao nosso favor. Você toma posse disso? Sabe, queridos, isso é para quem crê. Eu quando ouço essas coisas eu fico louco. Deus, Ele move céus e terra ao nosso favor. Olha o exemplo aqui. Olha o exemplo. Os corvos, eles traziam o pão para Ele, e não lhe faltava água para suprir a sua sede. É isso que Deus fez na vida deste profeta, e é isso que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Glória a Deus. Querido, só um detalhe. O versículo 7, ele diz assim, ó: mas passados dias, preste atenção, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Sabe de um detalhe? E não se assuste. Pode chegar um dia que falte a provisão. Pode chegar um dia que falte a provisão. Olha o 7. Passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E aí? Como que ele ia beber água? Mas sabe, queridos, e essa palavra eu ouvi essa semana, e isso encheu meu coração. A provisão, ela pode faltar, mas não vai lhe faltar o provedor. Ei, Deus, o provedor não vai te faltar, e isso que é o mais importante. Olha o versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, o provedor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou, ó a obediência deste homem, se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, ele chamou e falou assim, ó: ei, traz-me um pouquinho de pão, ou melhor, traz-me um pouquinho de água para que eu possa beber. O texto fala. E quando ela estava virando as costas para ir embora, ele falou: ei, moça, espera um pouquinho, traz um pouco de água, um pouco de pão também, para que eu possa comer.
Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Olha que triste, nós vamos comer e nós vamos morrer. É isso que ela fala para ele. E Elias lhe disse: não temas, vai e faça o que eu te disse. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno. Imagina o coração dessa mulher. E traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Olha o 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: este é o provedor. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Esse é o nosso Deus. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Glória a Deus. Quinta verdade, nós já estamos acabando. Se você crer, Deus realizará milagres na sua vida e das pessoas que te cercam. Você crê? Olha o versículo 18. Então disse a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Ou melhor, 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ele disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Antes de a gente continuar o texto, sabe o grande problema, queridos? É que muitas vezes nós falamos de modo superficial do Deus do impossível. Vocês já viram aquela situação difícil? Onde uma pessoa ela está perdida nas drogas ou em outra coisa, enfim. Aquela doença terrível que aquela pessoa está enfrentando ali. E aí vem aquela outra situação. Falta de emprego, escassez, enfim. Várias coisas que você pode pensar de ruim. E aí vem aquela frase: é só Deus mesmo. E aí? Ou melhor, é só Deus na causa. Alguns abreviam: meu Deus, só Deus. E aí viram as costas e saem. Queridos, quantas vezes nós não falamos isso? Eu já falei várias vezes. E é algo que Deus ministrou no meu coração. É só Deus. Algo bem superficial, é só Deus. Que Deus é esse que nós falamos? Queridos, olha para a vida dessa mulher. Uma mulher viúva. Ela já não tinha um marido. Já não tinha a figura do marido dentro de casa. Ela já não tinha a figura do pai. Estava passando por uma crise terrível, até chegar o profeta. Mas ela estava passando por dificuldades. Eu creio que em outras coisas ela passava dificuldades. Não tinha um marido, aquele que era o provedor da casa, aquele que ia ajudar. Ela que tinha que batalhar, levantar pela manhã e alcançar o sustento para ela e para o seu filho. Aí de repente o filho, ele adoece, e o filho dela chega a falecer. Imagina a cabeça e o coração dessa mulher. Você tem filho? Vocês têm filhas? Mãe, pai? Pessoas que vocês amam e gostam?
Imagine a situação de perder um ente querido. Imagine como estava aquela mulher. Eu fico imaginando Elias olhando para aquela mulher e tendo a mesma atitude que muitas vezes nós temos. Puxa vida, essa mulher coitada, já é viúva. Estou aqui, perdeu o filho agora, está numa situação terrível. O que será dela? Só Deus mesmo. Não. Elias, ele chega diante dela e fala aqui: ei, me dá um menino aqui. Elias, ele sentiu compaixão dela. Ele se colocou no lugar daquela mulher. E é isso que fez a diferença. E no versículo 20, diz assim: então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E o verso 21, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma, a vida deste menino tornar a entrar nele. Ele sabia o Deus a qual ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia não era um Deus limitado. Ele não falou: não, só Deus, não. Ele pegou o menino e orou: Senhor, que a vida dele possa voltar. Sabe o que é interessante? Que Elias, ele ora a Deus e pede algo que nunca tinha acontecido até o momento. Ele pede algo inédito para o Senhor. Verso 23, ou melhor, 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, o teu filho vive. O teu filho vive. Qual é a situação que você tem enfrentado? Qual é a doença que você tem enfrentado? Qual é a dificuldade? Se você crê, o impossível, ele pode acontecer. Se você crê, o impossível, ele pode acontecer. Sabe, queridos, não vamos ver somente nos jornais, somente nos noticiários, que um cego, ele voltou a enxergar, que o paralítico, ele voltou a andar. Não veremos somente em outra igreja. Mas isso será uma realidade em nossa vida. Isso será uma realidade nas nossas vidas. Se nós crermos, o impossível, ele pode acontecer. Os milagres, eles podem acontecer. Amém? Que nós possamos parar com essa frase e colocar em prática, colocar o nosso rosto no pó e clamar a esse Deus do impossível. E para encerrar essa mensagem, eu quero que você abra um texto comigo lá em Tiago. Carta de Tiago, capítulo 5. E esse foi um dos motivos do qual eu dei o título para essa mensagem. Tiago, capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 17 e 18. Amém? E tome posse dessa palavra, querido. Diz assim, o versículo 17: Elias era homem semelhante a nós. Qual que é a diferença que nós temos do profeta Elias? Qual é a diferença? A palavra de Deus diz que ele era semelhante
a nós. Olha a continuação do versículo. Sujeito aos mesmos sentimentos de carne e osso, assim como nós. Era sujeito a pecados, a tentações, a cair no fracasso. Mas é um homem que vivia perante a face de Deus. Não tem diferença, é isso que eu estou querendo falar. Você também vive perante a presença do Senhor. Então somente deixe Deus usar a sua vida. Deixe que Deus, Ele possa realizar o grande propósito e que você possa impactar a sua geração e glorificar o nome do seu Deus. Sabe, queridos, esse texto é muito interessante. Não se enxergue como um coitadinho, não. Eu sou muito pequeno, eu não consigo, eu não sei fazer, mas para mim não dá, eu não posso, eu não vou conseguir. Queridos, Elias, um grande profeta de Deus, era igual a nós, e Deus realizou o impossível através da sua vida. Versículo 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Glória a Deus por isso. Amém? Queridos, grave essa palavra no seu coração. E saiba que Deus, Ele tem grandes coisas para você como igreja. Toma posse dessa palavra. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Logo após essa oração, eu vou orar mais uma vez despedindo vocês. Aí você pode aí cumprimentar o seu irmão, mesmo que for de longe. Você pode cumprimentar ele, amém? Vamos orar? Glória a Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, nós agradecemos o Senhor, ó Pai, por mais essa noite tão maravilhosa. Obrigado por Tua palavra, Pai. Obrigado pelas verdades do qual nós ministramos aqui essa noite. Sabemos que o Senhor é um Deus de perto. E como nós aprendemos na semana passada, nós queremos estar perante a Tua presença todos os dias. Deus Santo, eu sei que a grande obra que o Senhor começou nas nossas vidas, na vida da Sua igreja, na vida de cada um que está aqui, o Senhor vai completar até os dias de Cristo Jesus. Eu creio, Pai, que cada um aqui, eu também, possamos entender essas verdades. E que nós possamos sair todos os dias com esse sentimento em nossos corações. Que nós servimos a um Deus grande, um Deus fiel, um Deus que é um Deus do impossível. E que através das nossas vidas e apesar de nós, o Senhor vai impactar a nossa geração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Estenda suas mãos. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com todas as igrejas do Senhor espalhadas na face dessa terra. E todos nós possamos dizer amém, amém, amém. Queridos, vá em paz. Pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar. Glória a Deus. Pode glorificar o nome dEle. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.